Amados, a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã, essa manhã tão especial que nós estamos aqui para estudar, meditando na palavra do Senhor. Nós vamos iniciar nesta manhã uma série de estudos sobre amadurecimento. Amadurecimento é necessário, é preciso. Na Escola Bíblica Dominical do domingo passado, você teve a oportunidade de meditar junto com a nossa irmã Débora Carlota sobre a questão do novo, né? Deus tem preparado coisas novas para nós, Deus fez algo dentro das nossas vidas que nos transformou em novas criaturas desde o dia que nós entregamos o nosso coração para Jesus. Agora, algumas pessoas não têm experimentado tanto desse novo, né? E por que será? Então nós começamos aqui hoje a meditar um pouquinho sobre isso. Nós vamos conhecer pela palavra, né, alguns passos de como nós podemos experimentar o novo de Deus, como obter o amadurecimento a partir dos princípios básicos que Jesus nos ensinou, que a palavra de Deus nos ensina, que são chamados nas Escrituras de os rudimentos da doutrina de Cristo. Como a partir daí nós podemos experimentar o novo na nossa vida, uma vida de amadurecimento. Quero orar com você nesse momento e pedir a graça do Senhor, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eu te agradeço por esse momento tão rico e oportuno que temos para meditar na Tua palavra. Fala conosco nessa hora, ó Deus, abre a nossa mente, nossa visão espiritual, para nós compreendermos o que a Tua palavra tem para falar conosco neste dia. Que nós saiamos daqui hoje mais amadurecidos, crescidos no Senhor, que nós possamos efetivamente experimentar o novo de Deus em nossas vidas, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te pedimos a Tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como nós introduzimos na semana passada, né, no finalzinho da escola, da aula que a nossa irmã Débora Carlota participou conosco, eu li com vocês uma passagem bíblica que está aqui no livro primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 11. E eu quero nesta oportunidade, né, nesse dia que nós estamos aqui meditando na palavra, junto com você, entender por que razão, às vezes, nós não conseguimos experimentar o novo de Deus. Por que nossas atitudes, as nossas ações, assim, a nossa forma de pensar ainda continua com base nas coisas do passado. Se Jesus Cristo entrou em nossas vidas, se Jesus Cristo nos chamou para viver em novidade de vida, por que nós então ainda permanecemos em algumas coisas do velho homem, da velha natureza? Essa é uma questão que todos nós nos fazemos. Então nós vamos aqui, nessa oportunidade, entender que nascer de novo, entregar o coração para Jesus, é efetivamente experimentar uma nova vida, porque a transformação, as mudanças, quem realiza é Deus em nossas vidas. Se nós tivéssemos a capacidade para nós mesmos vencer nossas fraquezas e limitações, não precisaríamos do sacrifício de Jesus e nem da obra do Espírito Santo para regenerar o nosso jeito de ser, para nos transformar. Mas nós precisamos, nós dependemos da ajuda do Senhor. Então, como depois de entregar o coração para Jesus, de passarmos assim pelo arrependimento, reconhecendo os nossos pecados e entregando nossa vida para Ele, o que mais precisa acontecer? Se nós imaginarmos, né, como nós lemos, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas desde que eu vim a ser homem, deixei das coisas próprias de menino. E tem gente que continua ainda vivendo como se fosse menino, mas já crescido.
O que pode interferir, né, no crescimento, por exemplo, de uma criança? E eu vi aqui que existem alguns fatores, né? Nessa pesquisa que eu realizei, diz aqui que o que pode prejudicar o crescimento de uma criança pode ser uma questão hereditária. Por exemplo, se os pais são de estatura pequena, a tendência é de que o filho herde dos seus pais aquela característica que ele vem por herança hereditária. Então ele tende a ter uma estatura menor e não crescer tanto. Eu estou falando sobre a questão apenas do crescimento. Ainda não entrei nessa questão do amadurecimento, na maturidade. Outra coisa que eu identifiquei aqui nessa pesquisa, que pode prejudicar o crescimento de uma criança, é a deficiência hormonal. Existe um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento, ele que é presente no nosso corpo, ele promove o desenvolvimento dos ossos, da musculatura, e quando tem deficiência desse hormônio, é claro que vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Outra coisa que pode prejudicar o crescimento seria a falta de nutrientes na alimentação. A presença, por exemplo, da vitamina A, que é um elemento muito importante para melhorar o fluxo desse hormônio do crescimento dentro do organismo. É também o zinco. O zinco ele promove um equilíbrio da produção desse hormônio do crescimento dentro do organismo, e também o ferro, porque o ferro ele proporciona assim melhor oxigenação das células e que promove para elas a célula bem oxigenada, ela promove o crescimento, ela consegue se desenvolver, ao passo de que a falta do ferro vai prejudicar o oxigênio nas células. Então, aí é a questão da falta de nutrientes. Logo, é importante uma alimentação adequada para um crescimento saudável. Se não tiver uma alimentação rica nesses nutrientes, provavelmente vai ter problema no crescimento. A gente sabe que nós já vimos imagens, né, de crianças, de pessoas, por exemplo, subnutridas e que ficaram com dificuldade no crescimento. Elas não cresceram muito, não se desenvolveram. Outra coisa que pode prejudicar o crescimento é a incapacidade de absorção desses nutrientes. Você pode se alimentar adequadamente com os nutrientes necessários, mas o seu organismo não absorver por alguma deficiência do seu organismo. E também existe uma outra coisa que pode dificultar o crescimento, seria as doenças genéticas. Existem doenças genéticas que podem prejudicar o crescimento. Mas isso eu tenho falado aqui agora sobre essa questão. Nós não vamos falar aqui sobre apenas o crescimento de estatura, mas nós estamos aqui agora, quando falamos de crescimento espiritual, está relacionado ao amadurecimento, à vida espiritual. E é claro que nós podemos fazer uma analogia, porque o crescimento espiritual também está relacionado aos nutrientes que nós recebemos, a nossa forma de se alimentar-se espiritualmente. E isso pode sim prejudicar a nossa, vamos dizer assim, a nossa maturidade, o desenvolvimento físico e mental, o desenvolvimento também da nossa vida espiritual em Deus. Quando eu estava lendo aqui essa pesquisa, né, que é feita aí por laboratórios, a pesquisa científica, eu vi assim, algo que podemos herdar dos nossos pais. Ora, a Bíblia fala que deve instruir a criança no caminho que deve andar, está lá no livro de Provérbios, está na lei de Moisés que o pai deveria sentar-se à roda com seus filhos e ali
ensinar aos seus filhos os preceitos da lei, para que ele possa crescer e aprender o que significa relacionamento com Deus. Dessa forma, se nós temos uma herança deficitária, muito provavelmente vai haver dificuldade também na nossa maturidade espiritual, na compreensão das coisas espirituais. Às vezes nós recebemos os nutrientes, nós recebemos a palavra, nós recebemos a vitamina que precisamos através das Escrituras, mas nós temos dificuldade de absorver esses nutrientes. E a Bíblia nos conta a parábola que Jesus disse lá sobre a semente que é semeada no campo. Existem fatores que podem roubar essa semente, sementes que caem à beira do caminho, sementes que caem junto aos espinhos, em ambientes rochosos. Você observa que há uma relação aí em relação também a esses nutrientes. Se nós não tivermos desfrutando dos nutrientes adequados e absorvendo, conforme diz as Escrituras, nós teremos dificuldade no amadurecimento. Eu quero ler com você aqui ainda na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, no verso de 1 a 3, diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Veja, Paulo está falando aqui aos Coríntios que ele não pôde dar alimentos mais sólidos para eles, teve que tratá-los com coisas mais brandas, como se fossem crianças, porque entre eles haviam atitudes carnais. Aqui está, dando para nós uma noção, um sentido do que representa a falta de maturidade, ou receber Jesus, entregar o coração para Jesus, mas não crescer, não amadurecer, ficar trazendo consigo aqueles resquícios da velha natureza. Evidentemente, amados, nós não aceitamos Jesus e imediatamente já nos tornamos totalmente adequados de acordo com o caráter de Cristo. Nós vamos amadurecendo, crescendo, assim como as crianças. A vida espiritual é uma vida de desenvolvimento contínuo, de regeneração, de transformação, de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos crescendo à imagem do Senhor. Agora, se Deus entrou em nossas vidas e nós damos liberdades ao Espírito Santo para Ele trabalhar em nossos corações, você pode ficar certo que Ele vai fazer de você, dia após dia, uma nova criatura. Diz mais aqui, ainda, aqui no capítulo 2, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14 a 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui está falando sobre ser espiritual, sobre, na verdade, ter o quê? Entendimento das coisas espirituais. Se nós nascemos de novo, mas nós ficamos como crianças bebendo só leitinho, as coisas elementares, e nós não aprendemos a discernir as coisas espirituais. O que seria discernir? Discernir é você ver claramente, é você ter noção das coisas espirituais, é saber o que está por detrás do mundo natural, a vida espiritual. E isso esse discernimento vem
com o amadurecimento, com o crescimento. Então, Paulo, quando estava aqui falando aos Coríntios, ele estava mostrando para nós a importância do amadurecimento. Se nós apenas recebermos Jesus em nossas vidas e não permitir o Espírito de Deus nos proporcionar o crescimento, nós vamos sempre ser crianças. E aí nós vamos precisar sempre ser tratados com leitinho, e isso vai trazer grande prejuízo para a nossa vida. Uma vez o escritor aos Hebreus fez uma advertência sobre a questão da apostasia. A apostasia é uma característica do tempo do fim, em que as pessoas não darão mais crédito às coisas genuínas de Deus, não terão mais fé, confiança no Senhor, porque aconteceram algumas coisas que fizeram com que essa confiança fosse abalada, já não acredita mais. Será que Deus existe? Então, apostasia é você se desviar do caminho de Deus, é você se desviar da fé, é não acreditar naquilo que Deus pode realizar, como sua promessa está escrito na palavra. Então, o escritor aos Hebreus disse o seguinte, aqui em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11 a 14. Quanto a isso, temos muito a dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, aqui está escrito que aquele que tem capacidade de discernir já é uma pessoa que está o quê? Amadurecendo. Ela está crescendo no Senhor. E à medida que ela vai crescendo, ela tem condições de distinguir claramente o que está acontecendo. E será que nós somos capazes de distinguir o tempo que nós estamos vivendo? Será que nós estamos assim atentos não só a essas notícias escatológicas, né, que estão presentes, muito presentes na nossa vida, mas você está consciente do que isso significa? O que isso representa para você e para mim, na nossa vida espiritual e para aquelas pessoas que estão perto de nós? Eu quero, assim, nesse momento, levar você a identificar como é fundamental nós termos discernimento. Nós, assim, permitir esse crescimento que Deus tem separado para nós, para nos fazer mais do que vencedores. Lá no livro, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando eu falei aqui sobre a questão da apostasia, que são coisas do fim, lá está escrito o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha, nós estamos aqui, assim, mostrando a gravidade de uma situação da falta de amadurecimento, a falta de discernimento. Aqui a Bíblia fala que o iníquo, ou seja, o anticristo, vai aparecer nesse mundo com todos os sinais de engano. E olha como é importante nós termos discernimento. Será que isso é de Deus? Ou será que aquilo é de Deus? Você está preparado para responder isso? Você está sabendo
ou consciente de que algo vem da parte do Senhor ou não, ou que vem da parte do inimigo. Veja aqui comigo o que está escrito aqui na palavra. E todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que está escrito aqui está falando a respeito de uma atitude consciente, ou seja, pessoas não acolheram o amor da verdade. Preferiram continuar no engano, preferiram continuar vivendo fantasias do que acolher com amor a verdade. E por causa disso, elas vão sofrer o dano. Por causa disso, elas vão sofrer o engano. E sofrendo o engano, elas serão, infelizmente, perdidas no meio de toda essa confusão. Aqui, quando fala o termo, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Diz respeito aqui não somente à salvação eterna, estar presente com Cristo, mas a salvação das dificuldades que virão no tempo do fim, nesse tempo que nós já estamos vivendo. Será que você já observou o que está acontecendo? As notícias que estão ocorrendo no mundo? Nós temos aqui feito alguns vídeos falando sobre a questão do cenário atual, a questão das coisas que estão acontecendo nesse momento, que trazem claramente para nós evidências de que Jesus Cristo está voltando. E se Jesus Cristo está voltando, nós precisamos crescer no Senhor. Está pronta, a igreja preparada para estar presente na presença do Senhor, santa, gloriosa, sem mácula, sem defeito, mas fortalecida pela sua palavra. Eu li ainda há pouco aqui, na carta que foi escrita aos Hebreus, o escritor diz aqui: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos. Eu quero, irmãos, eu desejo de todo o meu coração que cada vez mais nós possamos ter um alimento mais sólido, um alimento, vamos dizer assim, mais consistente, e não apenas os elementos que são chamados aqui rudimentos da doutrina de Cristo, ou fundamentos da doutrina do Senhor Jesus. E quais seriam esses fundamentos, que a palavra de Deus menciona? Aqui no texto de Hebreus fala o seguinte: quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisando de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Por que será que ele está dizendo aqui, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar? E aí tendo que voltar aos princípios básicos da doutrina de Cristo. Olhando dentro do contexto, mais um pouquinho anterior ao texto, ele estava dizendo sobre o quê? Olha, no verso 7. Durante os 6 dias da vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando aqui a respeito da vida de Jesus. Ele falou assim que tem coisas difíceis de explicar, mas os mais amadurecidos, os que já experimentaram na sua própria vida um crescimento, teria maior facilidade de entender. Você talvez não esteja assim percebendo por que razão você está passando por momentos de sofrimento, assim como Jesus passou.
Era difícil para as pessoas assim compreenderem a razão por que Jesus, se ele é o Filho de Deus, se ele veio trazer salvação a todo mundo, por que Jesus passar por todo aquele martírio, por todas aquelas dificuldades? Ele diz aqui que Jesus, inclusive, fez oração e súplica àquele que podia trazer livramento para ele. E ele recebeu o consolo e conforto da parte do Senhor. Agora, será que nós estamos entendendo, às vezes, alguns momentos de sofrimento que passamos, de dificuldades, e estamos preparados a obedecer a Deus e até o fim como Jesus fez? Isso que o escritor está dizendo aqui, eles não estavam preparados porque está tendo que voltar às coisas rudimentares. Talvez algumas pessoas não estejam preparadas para compreender que as lutas do tempo presente, elas nem se comparam com a glória que há de ser revelada em nossas vidas. Jesus falou que no mundo nós teríamos sofrimento, passaríamos por dificuldades, mas ele não quer dizer com isso que nos deixaria a bel prazer das circunstâncias. Não, ele está conosco, ele está do nosso lado, para nos dar livramento, para nos guardar, para nos ajudar no momento de dor. Jesus passou pela dor, os apóstolos passaram pela dor, mas todos alcançaram a vitória, a promessa de Deus. É isso que Deus tem separado para nós. Mas para entender essas coisas, precisa sim crescer, amadurecer no Senhor. E nós vamos ver aqui agora quais eram esses rudimentos, né, que a palavra de Deus aponta aqui, que eles tinham que voltar aos rudimentos, ou seja, aquelas coisas básicas, o leitinho espiritual, para poder falar com eles, talvez para, enfim, motivá-los a crescer e amadurecer no Senhor. Então, olha só o que diz aqui o texto lá de Hebreus, no capítulo 6. No verso 1 em diante. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim, faremos, se Deus o permitir. Então aqui está algumas coisas que são chamados de fundamentos ou princípios fundamentais da doutrina de Cristo. São aqueles elementos assim essenciais da nossa vida que nós conhecemos assim quando nós nascemos de novo. E ele cita aqui, eu vou aqui citar novamente, o arrependimento dos pecados, é o coração quebrantado, né? São princípios elementares. Nós conhecemos Jesus porque reconhecemos que somos pecadores. E aí precisamos, se não for através do arrependimento, não há novo nascimento. Se nós não reconhecermos, que nem Pedro, naquela gloriosa experiência, depois de ser batizado com o Espírito, Pedro anunciou aquela multidão, e eles falaram assim, o que nós faremos então, varões, irmãos? E ele respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Então, para ser regenerado, para ser transformado, para nascer de novo, é necessário passar pelo arrependimento. Um coração quebrantado. É um coração que se compadece e é compadecido pela graça de Deus. A fé em Deus é outro fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Nós somos salvos não é pelas obras que praticamos, mas é pela fé em Cristo Jesus. Instrução a respeito de batismos é outra coisa fundamental. Passar pelo batismo. Por que passar pelo batismo? Nós sabemos que o batismo representa o sepultamento da velha natureza e o novo nascimento para essa nova vida em Cristo Jesus. Esse é o batismo nas águas. E o batismo nas águas ele é feito como um testemunho público da nossa fé. E o batismo com o Espírito Santo é a capacitação do poder de Deus para realizar a sua obra. E isso são elementos fundamentais
que logo que conhecemos Jesus, nós somos instruídos nessas coisas. Imposição de mãos diz respeito à oração da fé que cura o enfermo, que abençoa as pessoas que necessitadas. Aqui também a respeito da ressurreição dos mortos. A Bíblia fala que nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados, porque em Cristo Jesus nós passaremos pela ressurreição. Quando Jesus voltar, está escrito na palavra que quem estiver vivo terá o seu corpo transformado em uma nova pessoa, um corpo espiritual que não se corrompe mais, que não se destrói. E aqueles que já tiverem adormecidos, ou seja, já tiverem morrido em Cristo Jesus, ou seja, crendo em Jesus, eles serão ressuscitados com um corpo glorioso. Então, isso aqui são doutrinas fundamentais da fé cristã. E ainda o juízo eterno, porque sabemos que Jesus vai voltar e vai exercer julgamentos sobre todos os incrédulos. E Deus derramará o seu juízo àqueles que não querem saber de Jesus. Isso são doutrinas, são princípios elementares da fé cristã. E que o escritor aos Hebreus chama aqui de leite espiritual. Então, sem passar por essas coisas, que é o básico, que é o elementar, como é que vai amadurecer e crescer? Primeiro precisa conhecer essas coisas elementares. E a partir daí, você vai crescendo e se desenvolvendo no Senhor. Vamos agora, então, ver como nós podemos ter um crescimento sustentável a partir desses princípios básicos. Você conhece Jesus, então você passa primeiro pelo arrependimento. E como é que você vai amadurecer aí passando pelo arrependimento? A partir de então, o que você deve fazer? Aquelas pessoas que ficam o tempo todo pedindo, faz uma coisinha ali, pede perdão ao Senhor, e Senhor tem misericórdia, e volta sempre no mesmo erro, nas mesmas práticas. E ela nunca sai daquela posição, porque está sempre cometendo os mesmos erros. Como amadurecer nessa área? Quando a Bíblia fala aqui sobre arrependimento, em outras palavras, arrepender-se não é um sentimento, não é algo de você sentir remorso por você ter cometido um erro. Mas arrepender-se significa mudar de direção. Você ia nessa direção e você agora decide ir numa outra direção. Arrepender-se é apartar-se do mal. Então, aquele que ouve o ensinamento sobre o arrependimento, primeira coisa, antes de aceitar Jesus, você ouviu a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E você então tomou a decisão. Só que tomou a decisão de arrepender-se, você deve agora continuar a cada dia procurando fazer o quê? Mudar realmente de direção. As Escrituras dizem aqui para nós, eu vou ler aqui com você, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 14 a 18. Diz assim: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, ou os filhos de Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem as coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui o texto está dizendo, na verdade, para nós não ficarmos no meio dos
pecadores, sentar à roda dos escarnecedores, como diz o salmista. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aquele que entrega seu coração para Jesus, passa pelo arrependimento e continua vivendo no meio dos descrentes, sentando com os descrentes, comungando com os descrentes, fazendo as coisas que os descrentes estão fazendo, evidentemente que não vai crescer. Evidentemente que vai precisar estar a cada dia chegando à presença de Deus, pedindo perdão, às vezes pelas mesmas coisas, porque você vai estar recebendo influência dos escarnecedores. Então, crescer a partir desse rudimento, ou seja, a partir do arrependimento, é você ter uma vida que está assim, muito consciente, no sentido de estar apartando-se do mal. Você, à medida que você vai crescendo, você vai tendo o discernimento, a sensibilidade pelo Espírito Santo daquilo que agrada e do que não agrada a Deus. Há sim uma coisinha lá dentro de você, chamada simancol, que você vai perceber que isso é algo dado pelo Espírito Santo, que é discernimento. É aquilo que nós chamamos de simancol. Você tem simancol? Você sabe aquilo que não está agradando a Deus? Lá dentro de você, você não percebe que é algo que está fazendo com que você não sinta paz interior? Então, se aparte do mal, porque aí você vai estar guardando o seu coração. É importante você conhecer a palavra, porque à medida que você conhece as Escrituras, você está sabendo o que agrada, o que não agrada a Deus. Por isso é importante participar de um estudo bíblico, participar da escola dominical, porque você vai ter mais discernimento. Outro fundamento, que é a fé em Deus, né? Fala lá sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. Então, arrependimento, a fé em Deus. A fé em Deus, a gente sabe que sem fé não se pode agradar a Deus, que tudo que nós alcançamos é pela fé. E quando se fala aqui a fé em Deus, como é que a gente cresce dentro dessa área? Lá em Oséias, no capítulo 3, aliás, no capítulo 6, no verso 3, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele crescerá, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Aqui fala sobre conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Apenas dizer, eu creio em Deus. Você creu em Jesus, você creu na promessa de que ele assumiu as suas faltas, as suas culpas, e ele pagou o preço ali no Calvário. Ótimo, excelente. Mas vamos continuar, vamos prosseguir em confiança no Senhor, em continuar conhecendo a Deus. Como é que nós prosseguimos em conhecer ao Senhor? Melhorando o nosso relacionamento com Ele, cada dia buscando a Deus em oração, vida devocional. Um crente que não tem uma vida devocional, uma vida de comunhão com Deus todo dia, não tem crescimento espiritual. Aquele crente, aquele servo de Deus, que só tem contato com o Senhor na hora que ele vai dormir ou na hora que ele vai comer. Senhor, muito obrigado por esse alimento, Senhor, obrigado por esse dia, e aí você apaga, você come. Ou aquele crente que só uma vez por semana se dirige para o santuário e ali está em comunhão com o servo de Deus e ouve a palavra. Esse crente dificilmente ele vai ter os nutrientes necessários para o seu crescimento. Se lembra daquela analogia que nós fizemos, daquela pesquisa científica sobre o que atrapalha, o que prejudica o crescimento da criança? É a falta de nutrientes. Se você não tiver os nutrientes adequados para melhorar o seu relacionamento com Deus, melhorar a sua intimidade com Deus, dificilmente você vai crescer. E aí você vai ficar
né? Muitas vezes, no meio das lutas e dificuldades, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? E agora? E você vai ficar faltando amadurecimento. Assim, você vai ter dificuldade de mencionar aquela frase assim tão linda que o apóstolo Paulo, uma vez ele falou: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Isso quer dizer que quando chegam as dificuldades, quando vêm os problemas, você sabe quem é que está do seu lado. Você sabe que o Senhor não te deixa na mão, que Ele está aí para te amparar. Ah, meu Deus, descobri agora uma doença terrível. Não se preocupe, Ele é o Deus que sara, Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Então Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pede ou do que você busca. Então, é preciso conhecer o Senhor. Então, depois que você crê em Deus, crê em Jesus, crê que Ele pagou o preço pelos seus pecados, você deve procurar o quê? Conhecer mais o Senhor. E conhecer mais o Senhor, como é que você faz? É através de uma vida devocional. Orar todo dia, buscar o Senhor. Reserve 5, 10 minutos de oração no dia. Quando você despertar pela manhã, se for o caso, você comece ali já agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor para Ele abençoar o seu caminho durante aquele dia. Leia uma porção da palavra do Senhor e medite nela, né, durante o dia. Você pega um versículo, eu particularmente tenho feito isso. Eu pego um versículo da palavra e fico ruminando esse versículo durante o dia. Eu fico meditando sobre esse versículo durante o dia, quando eu não paro também em alguns momentos para ler a palavra, e eu aproveito aquele momento para meditar sobre aquela passagem que eu estou lendo. E aquilo vai fortalecendo a minha alma, vai me dando condições de passar por todas as dificuldades. E assim nós vamos adquirindo o quê? Maturidade, crescimento no Senhor. Outro rudimento que fala aqui, né, que é coisa básica, e a partir daí você também pode se desenvolver, é sobre o ensinamento de batismos. Ora, por que você foi batizado, por exemplo, nas águas? Você foi batizado nas águas para cumprir uma ordenança de Jesus. Ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa! Então você foi batizado, você, atendendo a essa ordenança de Jesus, você foi batizado nas águas. E no dia que você foi batizado, assim como as pessoas que eram batizadas por João Batista lá no deserto, o que elas iam fazer lá? Elas estavam ali dando testemunho da fé delas. E você deu testemunho da sua fé. Só que agora você vai continuar dando o seu testemunho da sua fé, anunciando para as outras pessoas o que você experimentou da parte do Senhor. Jesus não deixou para nós uma grande missão: ide por todo o mundo e fazei discípulos das nações? Ou será que você pensa que essa responsabilidade é só dos pastores, é só dos evangelistas, é só daqueles que trabalham na casa do Senhor? Essa responsabilidade foi dada para todos os discípulos de Jesus, fazer novos discípulos, ou seja, compartilhar com os outros. Então, batizar nas águas é você dar testemunho da sua fé. Está escrito aqui, no livro de Romanos. No livro de Romanos, está escrito lá no capítulo 6, verso 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Passar pelo batismo representa o testemunho de que agora nós somos de Cristo. E aí nós vivemos em novidade de vida.
A nossa vida não é mais a mesma. Nossa vida é nova em Cristo Jesus. E nós precisamos dar esse testemunho para as outras pessoas, porque se nós vivemos nesse mundo exatamente como a nossa vida era anteriormente, cheia das falhas, dos defeitos, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a sua obra, qual é o testemunho que nós estamos dando diante das pessoas? Jesus também não falou que aquelas autoridades da época estavam fazendo muitas pessoas se desviar de Deus. Por quê? Porque elas não honravam a Deus através do testemunho, do exemplo que elas davam. E por elas viverem fora da palavra, fora daquele propósito que Deus tinha para a vida delas, Jesus falou assim, que por causa daquelas autoridades, o nome do Senhor estava sendo blasfemado no meio dos não-judeus. E nós vamos fazer com que as pessoas blasfemem de Deus, ou xinguem a Deus, não reconheçam a Deus por causa do mau testemunho que nós estamos dando. O mau testemunho que damos é falta de quê? De crescimento, de amadurecimento. Porque nós fomos batizados, agora assim, não, agora eu já entreguei minha vida a Jesus, já faço parte da igreja, porque eu já fui batizado e fica tudo certo. Não, amados, nós precisamos crescer e amadurecer no Senhor. E além disso, também tem o batismo no Espírito Santo. Ora, a Bíblia fala, lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ora, amados, o batismo com o Espírito Santo é que nos dá a capacidade, poder para ser testemunha de Jesus. E nós podemos ir para todos os cantos, começando aqui, na nossa área, onde fala aqui, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em todos os lugares nós poderemos ser testemunhas do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo nos capacita com poder. E como a igreja primitiva era assim, usada poderosamente pelo Espírito Santo. Filipe, por exemplo, que era um dos evangelistas e se tornou também diácono, ele estava lá dando testemunho da palavra e muitos milagres eram realizados através da sua vida. Isso é porque ele, depois que conheceu o Senhor, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 12 e 13, nos fala que nós devemos procurar, buscar com zelo os melhores dons. Os melhores dons. Sabe o que significa os melhores dons? Não é aqueles que nós aparecemos, não. São aqueles que são mais úteis na obra do Senhor. Quantas vidas, irmãos, precisam ser curadas pelo poder de Deus? Quantas vidas precisam, sim, ser revelado o oculto que está no coração delas, para que elas vejam que Deus continua sendo o mesmo, o que está operando nos dias de hoje como operou naqueles dias do passado. Precisa ser levantados profetas, precisa ser levantados homens e mulheres de Deus cheios da graça e da unção e da autoridade do Espírito Santo. E para isso, é necessário o quê? Buscar, continuar intercedendo diante do Senhor e pedindo: Senhor, me enche, me capacite, me conceda graça nesse momento para eu dar testemunho do Teu nome, para falar com as pessoas com quem eu trabalho, aquelas pessoas que estão ali do meu lado, que elas possam ver a glória de Deus na minha vida e o nome de Jesus vai ser glorificado. É assim que nós vamos amadurecendo, crescendo no Senhor. Não é só ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas e dizer para todo mundo: agora eu sou batizado com o Espírito Santo e pronto, acabou. Não. Os dons e as bênçãos que Deus nos reservou através do batismo com o Espírito Santo é para aquilo que for útil, aquilo que vai glorificar a Deus, para que nós sejamos testemunhas do Senhor. Isso é amadurecer, é crescer em cima daquelas coisas básicas que nós temos visto aqui, que nós conhecemos e que nós recebemos, e a partir daí nós nos desenvolvemos diante do Senhor.
Outro princípio básico aqui, que a palavra de Deus nos aponta, né, é sobre a questão da imposição de mãos. A imposição de mãos, irmãos, a doutrina da imposição de mãos, logo que você conheceu Jesus, você viu, né, que Deus abençoa mesmo. Lá no passado, até havia um mágico que ele, ouvindo a palavra do Evangelho, ele também se converteu, ele entregou a vida dele para Jesus. Mas ele ficou tão admirado de que quando os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas eram cheias do poder do Espírito Santo. Então ele, que tinha sido um mágico, né, que fazia muitas coisas ilusórias para as pessoas, ele ficou tão estarrecido com o poder de Deus através da imposição de mãos, que ele acabou cometendo o erro, o pecado de ir pedir aos apóstolos para que também impusesse as mãos sobre ele, para que ele recebesse o dom e ele tivesse aquela habilidade. Porque ele julgava que ele também, recebendo aquele poder, ele podia aparecer para todo mundo. E Pedro repreendeu, falou assim, não, você está em fel de amargura, não é para isso que Deus tem para você. Então o batismo não, a imposição de mãos é o exercício da fé. A Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, quando nós recebemos, nós vimos logo quando aceitamos Jesus, que pela imposição de mãos recebemos o batismo com o Espírito Santo, recebemos a cura, nós agora podemos sim amadurecer e crescer dentro dessa área. Veja o que diz aqui as Escrituras no Evangelho de Marcos, a respeito dos crentes. Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha, amados, aqui está falando quem é que ia, através de quem ia acontecer essas coisas? Dos apóstolos? Dos diáconos? Dos eleitos do Senhor? Aqui diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas. Então, amados, eu já vi várias situações em que, por exemplo, aparece uma situação de uma pessoa que está possessa de demônio, está precisando de libertação. Aí chega lá, pastor, vem cá, vamos lá orar por essa pessoa, porque essa pessoa precisa de libertação. Ou então chama o irmão do ciclo de oração, a irmã lá para poder fazer aquela oração. Você sabia que todo crente recebeu a autoridade de Jesus para expelir os demônios? Está escrito, todo aquele que crê no Senhor, porque a autoridade não é do ministro, a autoridade não é do evangelista, não é daquele que foi separado para fazer aquele tipo de coisa, mas é de todo aquele que crê. E se nós cremos, nós podemos crescer nisso. E isso, é claro, passa por amadurecimento, é exercício da fé, da confiança. Os discípulos tiveram uma experiência desagradável, mas que eles estavam aprendendo. Chegou o pai de um lunático perto dos discípulos e pediu a ele, por favor, cuide do meu menino, meu filho, que ele se lança no fogo, na água, e ele fica nessa situação. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí então eles chegaram até Jesus, o pai do menino chegou até Jesus, Jesus chegou até eles, e viu aquela situação e falou assim, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E aí, numa só palavra, aquele demônio saiu com a autoridade de Jesus. Então, os discípulos falaram assim, peraí, Senhor, não entendemos, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus falou assim, por causa da sua pequena fé. É preciso buscar em jejum, em oração, se fortalecer na fé. Então, amados, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Se você não conseguiu
uma coisa nesse momento, não jogue a toalha, não desista, busque ao Senhor, peça para o Senhor ajuda de Deus e Ele te dará poder, te dará graça e você vai amadurecendo, crescendo no Senhor. E aqui agora eu quero assim, chegando mais ao final dessa reflexão aqui junto com vocês sobre amadurecimento, sobre como nós podemos ter um crescimento sustentável a partir daquelas doutrinas básicas, dos rudimentos de Cristo, da doutrina do Senhor. Nós também, como é que nós podemos desenvolver a nossa vida? Não ficar só naquele rudimento, mas ir aperfeiçoando. Aqui ainda fala sobre a ressurreição. Diz o texto aqui da palavra, a ressurreição dos mortos, que é uma doutrina básica, né? A ressurreição dos mortos. Quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos que Jesus veio para nos dar uma nova vida e que Ele vai regenerar o nosso corpo, vai regenerar a nossa vida e vai nos transformar até que sejamos preparados para, assim como a sua imagem e semelhança, e nós teremos entrada no reino de Deus, quando da sua vinda, nós teremos o nosso corpo transformado, e aqueles que tiverem morrido, crendo em Jesus, serão ressuscitados. Ele nos deu essa certeza da ressurreição. O que representa, entendendo isso, entendendo que Jesus vai nos ressuscitar, como nós podemos, assim, crescer, amadurecer ainda dentro dessa área? Olha só, diz o texto aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, olha só o que está escrito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais. Vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito em que em vós habita. Às vezes você fica se sentindo assim, meu Deus, quantas falhas ainda tenho, quantas dificuldades, quantas coisinhas que precisam ser transformadas. Olha, se o Espírito de Deus habita dentro de você, se você é filho de Deus, você pode ficar certo que o mesmo poder que fez com que Jesus Cristo levantasse dentre os mortos vai regenerar você. Irmãos, o Espírito Santo é o regenerador, ele que transforma a nossa vida. Ele muda situações dentro do nosso ser. Ele faz o sobrenatural acontecer. Porque cremos na ressurreição de Jesus. Se nós não acreditarmos na ressurreição, se nós apenas pensarmos que Jesus foi para aquele tempo e que ele não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não temos esperança alguma. Se Jesus não ressuscitou, qual a esperança que teríamos de que nós também seremos transformados? Nós cremos na ressurreição de Jesus e cremos que Ele também está nos regenerando dia após dia. Então, crer nisso, acreditar nisso e andar nisso é saber que Ele ajuda as nossas fraquezas, Ele nos auxilia. Às vezes nós não sabemos como se lidar com situações, mas você pode ficar certo. O Senhor está do nosso lado. E se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele também vai vivificar a mim e a você, para nós sermos vencedores no Senhor. E finalmente, aqui dentro dessas doutrinas básicas, desses elementos fundamentais que o escritor aos Hebreus falou, que é considerado leite, a partir desse leitinho aqui nós vamos aprimorando e crescendo, amadurecendo. Ele falou sobre o juízo eterno. Isso aí é uma coisa elementar. Nós sabemos que o Senhor vai julgar a terra, vai julgar todos os incrédulos, que Ele vai derramar juízo sobre a terra. Ora, um dia toda a terra vai ser julgada.
E se nós, agora vamos assim, amadurecer com isso. Eu vou convidar você para ler comigo alguns versículos aqui da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, para ver como é que nós podemos crescer dentro dessa área. Não basta saber, né? Às vezes a gente fala assim com as pessoas, ó, Deus vai julgar todos os incrédulos, Jesus vai julgar toda a impiedade. Mas como é que nós crescemos a partir desse entendimento, a partir desse conhecimento? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Isso aqui é o que nós acabamos de ver, nós já entendemos isso, que Deus vai derramar juízo sobre todos os incrédulos. Diz ainda no verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorado. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amados, a partir desse entendimento de que o Senhor vai derramar juízo sobre a terra, nós podemos, dentro da missão que o Senhor nos concedeu, compartilhar com os outros que dizem, mas vocês falam aí o tempo todo que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, e isso já falam já há anos, e até hoje, já tem 2000 anos, Jesus não voltou a nada. Aí você que agora tem um entendimento espiritual e sabe que Deus vai derramar juízo sobre a terra, você pode dizer também para essas pessoas e compartilhar com essas pessoas que Deus ainda não derramou juízo, porque nunca foi a vontade de Deus trazer a destruição para a vida dos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele chegou a dar a vida do seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é a vontade de Deus derramar juízos sobre a humanidade. A vontade de Deus maior é salvar a humanidade, salvar dos seus pecados. E você pode dizer para essa pessoa que está dizendo aí, tá vendo? Vocês estão dizendo aí que Jesus vai voltar e não voltou nada ainda. Vocês falam que está vivendo os últimos tempos, que é o finais dos tempos e que não sei o que e tal. Sabe por que Jesus não voltou? Não voltou por amor a você. Porque está escrito aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, o seguinte: não quer que ninguém pereça, antes que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor está dando um tempo para que as pessoas se arrependam, mas o juízo virá. Isso é a primeira coisa que você pode aprender ou que você pode crescer a partir do conhecimento do juízo de Deus. A segunda coisa está aqui um pouco mais adiante, está aqui a partir do versículo 11, visto que tudo será desfeito, tudo será desfeito, ou seja, tudo vai ser consumido. Você que já viu ou já ouviu algumas das profecias que falam no Apocalipse, que esses elementos da terra, os céus, vão ser destruídos pelo fogo. E os elementos ardendo se desfarão. Ora, visto que tudo isso assim será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Se você sabe que tudo isso está para acontecer, que tipo de pessoa nos convém ser diante de Deus? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, amados, nós podemos sim crescer a partir desse conhecimento prévio de que Deus derramará os juízos dele sobre a face da terra. Você também pode, com isso,
perceber e analisar que estilo de vida você está levando. Você está levando aquela vida que você passou apenas para o arrependimento inicial, mas continua vivendo na roda dos escarnecedores? Você continua ainda entristecendo o coração de Deus através de atitudes, de ações, sem pedir a ajuda do Senhor para vencer as suas fraquezas? Você continua ainda buscando o batismo com o Espírito Santo para mostrar aos outros que você é alguém superior a outros que ainda não foram batizados com o Espírito Santo? Que tipo de pessoa nos convém ser? Sabendo que todos esses elementos vão acontecer e se desfarão pelo fogo, pelo juízo de Deus, e o Senhor vai requerer da nossa parte, né, que nós vamos estar diante dele para prestar contas. Como é que está a nossa vida hoje diante do Senhor? Será que nós estamos levando de qualquer maneira? Não podemos levar de qualquer maneira. Nós precisamos estar atentos, que o tempo está terminando e que as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, está chegando o momento também de ser derramado a justiça de Deus. E nós precisamos estar preparados para esse grande acontecimento, a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, aqui está falando que vai haver muita destruição. Todavia, nós, de acordo com a promessa que recebemos de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Quando você vê que os sinais do tempo estão já se intensificando e está se aproximando a volta de Jesus, ao invés de ficar desesperado pelas circunstâncias da natureza e desta terra, nós devemos nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. A volta de Jesus está muito próxima. Então eu quero concluir nesta manhã, esse momento, essa reflexão desse estudo sobre amadurecimento, dizendo o que está aqui na Epístola dos Hebreus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Hoje foi assim o primeiro o estudo que fizemos sobre essa questão do amadurecimento. Nós vamos, na próxima aula, no próximo domingo, meditar ainda sobre amadurecimento, sobre crescimento no Senhor. Queremos amadurecer, queremos ser fortalecidos em Deus. E eu sei que Deus tem separado o melhor para mim e para você, para a igreja do Senhor, para todos aqueles que estão participando. Compartilhe desse vídeo com outras pessoas sobre essa questão da importância do amadurecimento, porque Deus não quer que nós fiquemos como meninos a vida toda, mas crescendo sempre no Senhor, crescendo na sua palavra, crescendo na comunhão e nos fortalecendo em Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos orar então nesse momento? Pai, obrigado por esse tempo, por essa reflexão, pela oportunidade que tivemos aqui de compartilhar sobre esta palavra, sobre a importância do amadurecimento. Nos ajuda, Senhor, a crescer, Pai, pois sem Ti sabemos que não podemos coisa alguma. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu poder e abençoa cada um dos Teus filhos que tem tido dificuldade na jornada, na caminhada, que essa seja uma grande oportunidade para refletir sobre como anda a sua vida espiritual. E assim, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós todos possamos nos levantar e crescer e amadurecer, porque o Senhor é bom e fiel. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe seu dia e vamos caminhar juntos, porque Ele está conosco em todo o tempo. Deus te abençoe. Nós temos deixado aqui alguns vídeos para que você tenha a oportunidade de conhecer a Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não viu, vai lá, assista alguns dos nossos vídeos e que o Senhor possa fortalecer a sua fé e você possa crescer junto conosco. Compartilhe com outras pessoas sobre essas mensagens e deixa aí seu like, porque isso vai indicar para as outras pessoas que vale a pena assistir o vídeo, que vale a pena meditar nessa palavra. Que Deus abençoe seu coração e fique na paz.